empresárias! Hoje eu estou em Curitiba para gravar na Quiosque Natural. Essa é a barba que vai... Então aqui a gente tem os produtos de organização. Olha só, Bem direitinho. E aqui ele mantém refrigerado ou congelado. Então algumas opções, se a pessoa quer comer, esquece. A gente tem um micro profissional, tipo os bolinhos, a pizza. Então, tipo, a pessoa chega e já vai pegando e vai colocando aqui, vai colocando aqui. E a maioria leva o combo de 10 marmitas, né? Quando elas chegam aqui, daí querem levar, qual que é a sacola que tu dá para elas montarem? Então, o cliente coloca as marmitas aqui. Tá. E aí a gente embala na sacola. Ai, que linda! Essa é uma bem grandona pro combo de a partir de 20, né? Essa aqui. E a gente tem uma menorzinha que vai com o combo de 10. Olha só. Aí aqui cabe 20 unidades. Cabe 20 marmitas. Tem pedido para sair hoje? Hoje tem uma retirada, o motoboy acabou de entrega. Queria mostrar um montando. A gente tem também, mas a gente pode montar um. Ai, que lindo! Então, a esse gente aqui tem do também craft. esse pro iFood. O iFood, assim, a gente parou de entregar no iFood faz um tempo, mas eu tô pra retornar agora. Tá. Então a gente tem essa opção também que a gente por bastante tempo usou, sabe? Mas vamos lá que eu vou mostrar que vai no evento. Prazer, tudo bem? Aí a gente abre o próprio site aqui e deixa ele montar o combo. Então ele seleciona, monta o pedido, aí a Babi só separa. Ou a Nossa, que legal! produto ali. Tem outras que preferem já Verdade, separando, porque como tá assim. tudo fechado, o pessoal não Isso. consegue ver dentro. Aqui ela consegue ver a opção dentro. Mostra aqui, Rafa, como é que é a marmita. Quando o cliente quer ver essas opções aqui, aí ela consegue ver aqui. Muito legal. A gente oferece a degustação do lanche e já fala pra ele que a gente tem lanchinhos, tem sucos, tem outras opções pra incrementar a dieta. Amei. Vamos Aí esse lá, freezer então. aqui é onde vocês deixam os produtos pro motoboy. Então o motoboy chegou para coletar, ele já vem direto aqui, ou o cliente que vem retirar pedido já fica aqui para facilitar. Aí vai vocês estar. colocam nesse pacotinho pra não molhar o... Isso. A gente coloca o comandinho aqui e também sinaliza assim se a pessoa ainda vai pagar, ou etc, que tem o endereço tudo certinho. Esse daqui que eles compraram é sopas, caldos? Esse potinhos? aqui, sim, são sopas e alguns lanchinhos. Ah, então tem gente que pede só as opções extras que Tem. não são o principal. Tem também. Que legal. Aqui a gente tem os freezers com as nossas marmitas, não são muito bonitos para mostrar. Essa tua limpeza aqui tá sensacional. Então aqui a gente fica com o estoque para Meu Deus. despachar os pedidos. Lotado. Então lá na frente ficam para os clientes que vêm buscar, né? Gente, a marmita em quantidade. Bastante. Aqui tem sopas e lanchinho. E aqui tem mais coisinhas Meu também. Deus. Aqui tem Igual a Pan faz. 1, 2, 3, 4. mais sucos. Deixa eu mostrar. Esse daqui é produção própria. Sim, tudo é produção própria. Daí as meninas fazem e fazem o catálogo aqui também. E a gente tem também essas porções de proteína que são Legal. bem legais. E tem saído super bem, assim, a porçãozinha de proteína Pra pra pensar num rap, num aumentar o tapioca. ticket médio. Fazendo aí, tapioca. E esses aqui, esses... A gente chama lá chup-chup, né? Mas tem... O pessoal chama de geladinho. Aqui tá. Aqui são alguns geladinhos que a gente lançou, só que ele não tá Esse não tá ainda selado ainda. fechadinho, é. A gente lançou agora no carnaval. Tá. E qual São- que tu pensou, assim, pra trabalhar com ele? Justamente pra dar essa rotatividade. É, uma movimentada, uma coisa diferente pra atrair a pessoa que quer comer um docinho e tal. E esse você só vem aqui. Tudo aqui. Meu Deus, esse pacote eu jurei que tu tinha terceirizado. O pacote, Não, por conta do pacote eu jurei que tu Não, tinha não, terceirizado. a gente faz aqui. Eu só trabalho com coisas Feitas produção aqui. própria. Em pizzas, alguns testes que a gente fez também, a gente tá testando umas quichezinhas e tal. Mas fica tudo bem armazenadinho. Depois eu quero sentar ali contigo pra gente ver o cardápio, pra te me explicar esses produtos, como que você foi desenvolvendo, porque é muito legal, né? Vejo que Sim. quando você começou com as marmitas. Aí depois foi adicionando os produtos. E justamente com esse feeling que você teve dos geladinhos, que é, pra dar uma movimentada, eu tô vendo que Sim, está uma com coisinha um diferente. hype X, vou fazer. E dá super certo. Dá certo? Maravilha. É, assim, o que vocês acham? A gente coloca uma touca pra ir ali? Pode ser. Melhor, né? Eu amo portão. Então a gente tá com uma produção congelando aqui. É um mega ultra. É. Não é um É ultrinha. Gente, isso aqui é sonho de muitas, né? Demorou quanto tempo pra te conseguir comprar um desse? Na verdade, essa história, ela é bem longa. Quando a gente decidiu fazer marmita, a gente resolveu partir já fazendo ultra congelado. Conheço também casos assim. É, não foi a melhor escolha no momento.
Mas eu só fui descobrir isso depois. Assim, por uma questão financeira, mas pela questão da qualidade dos produtos, com certeza tem muita diferença do que o congelamento. Tá acabando, até tá no 35. Eu nunca vi um desse tamanho. Não? Não. Hoje a produção tá bem pequena, que nosso venda de fevereiro tá muito parado. Mas ela sai bem congelada. bem durinha. Aí daqui vai pra cá e depois vai pra frente. Não, a gente divide. Então, assim, uma parte fica aqui pros pedidos que vão sair pra entrega e outra parte a gente já leva lá pra frente porque a gente tem um fluxo muito grande de clientes na loja. E aí vocês etiquetam depois? Depende. Tem coisas que sim, Depende, tá. O ideal é super antes. durinho. O ideal é antes. A produção que entrou, Uhum. o horário, e elas também precisam anotar o horário de saída, como pode ver, elas não estão. Aqui Geladeira fica das armazenado, meninas, as tá. carnes, hortifruti e tal. E aqui a cozinha. Vamos lá. Muito legal, Rafa. Oi, meninas. Dos sucos. Hoje a gente tem visita especial. Eu vim atrapalhar vocês me perdoem. A galera do marketing, né? Você sabe. Qual que é seu nome? O meu é Clecinha. O meu é Tawane, tá? Tawane. Prazer. E o seu? Marta, prazer, Tawane. Olha que cozinha enorme, gente. Dá pra fazer uma dança aqui de salão. Essa parte aqui, a gente acabou de inaugurar. Essa Aham. parte. Antes tinha uma parede fechada aqui. E aí as bancadas ficavam aqui, e elas Aham. precisavam fazer o pré-preparo e montar tudo aqui no mesmo lugar. Aí agora foi em dezembro, né, meninas? Foi. Que a gente inaugurou esse cantinho da montagem separado. E aí fica a seladora ali, cantinho. Então elas vão montando, tipo o processo de produção mesmo, né? Uma vai colocando uma coisa, vai colocando Ai, outra. aqui é geladinho, né? Você não faz elas sofrerem. É porque hoje tá frio. Semana passada tava quente. É quando é muita panela ali, é junto e... Mas aqui em Curitiba normalmente é esse tempo assim, né? Mais fresquinho. Primeira vez que vocês vêm pra cá. É. Não. Você não. Não, tipo, nessa época, verão, Não, eu não vim nessa época. Mas semana passada tava bem quente. Bem quente. E daí aqui elas... É bom trabalhar. Quantas pessoas trabalham aqui normalmente? 4. 4 pessoas. Isso. Agora em dezembro também a gente colocou esse segundo fogão. Aí o outro fica, um fica lá e um fica aqui. Que a Tá. ideia é dividir as praças, então uma ficar com a proteína e outra ficar com o carboidrato. Então as meninas têm usado esse fogão aqui mais pra fazer massinha de panqueca, outras coisas Umas assim. finalizações, Isso, aham. molho e tal. E lá fica o principal pra fazer as proteínas e outras coisas mais volume, assim, né? Maravilha. E elas estão lavando Aí aqui é a louça parte e- da limpeza, É. aqui é o fogão, que isso aqui também, um rim, tá? Pra quem não sabe. Aqui tem vários órgãos, que as que se vender já... Esse daqui demorou também ou tu já... Esse demorou bastante. Esse eu comprei faz 2, 3 anos. Eu combinado. Nossa, isso aqui salva vidas, né? A Aqui o gente que tu faz muita aqui? coisa, muita coisa. Tudo. Peixe, legumes, arroz, Aham. muita coisa. Legal. Aí aqui as meninas trabalham com a pesagem. Aqui é uma bancadinha mais de apoio, assim. Uhum. Elas usam. Esse aqui também, só que ele tá sujo agora, mas elas usam aquele multiprocessador. Então ele Tá. é muito show de bola também, né? Ele faz várias funções ali. E aqui, o que que é? Tudo liquidificador? Liquidificador, batedeira, os liquid de rotação baixa, rotação Aham. alta, então alguns são pra Pode entrar. purês e etc. Esse aqui é as fichas técnicas. Posso abrir? Ela é uma pasta, assim, que tá sendo organizada. Não, tá tudo bem. Então ela tá bem organizada até. Tem o sumário com as fichinhas, Uhum. só que a gente Ai, tá em que fase de lindo. ajustes. Quanto assim. tempo tu ficou pra fazer? Olha, isso aqui tá sendo um processo de anos. Que muda os produtos. Então a aí tem gente que fazer tá de novo. ajustando cada vez mais pra tentar refinar, né? Tem o peso para uma receita média ali de 73 marmitas, por exemplo. Então isso que a gente quer ajustar melhor, pra evitar que a cozinheira tenha que fazer muito cálculo, assim. Vai de cada ingrediente, né? O rendimento médio ali, o modo de preparo. A gente tem da maior parte dos pratos. Mas a gente precisa ajustar agora a parte das fotos, que a gente também mudou de embalagem, algumas coisas mudaram a decoração. Mas a gente já tem uma base bem boa. As meninas também já estão contigo há bastante tempo, né? E daí acaba que elas conseguem ter uma noção de Sim. como é as coisas, sem precisar tanto desse auxílio. Exato. Das meninas, um refeitóriozinho. Aham. Esse aqui abre? Abre. Foi aqui que saiu, né? Aham, foi. Vou mostrar aqui essa parte de trás. Aqui a gente usa mais como estacionamento. E a gente tem um projeto de horta lá no fundo. Ai, eu quero lá ver. Com alguns temperinhos e tal. Tá. Trouxeram roupa de frio? Não. Não? Ela só mandou eu trazer o travesseiro. Oi, tudo bom? Olá. A gente tem, esse pessoal, eles vêm coletar os resíduos orgânicos, sabe? Ah, sim. O óleo, essas coisas também? Olha, a gente quase não usa. É? Muito pouco, né? Só pra selar, assim, então acaba não tendo volume, assim, pra Aham. descarte. Essa carretinha, uma vez na semana a gente vai no Ceasa buscar as verduras
para produção. Mentira! Só uma carretinha. Inclusive, a gente trocou de carro recentemente, eu ainda não coloquei o engate, então a gente tá trazendo no carro. E o carro novinho. Mas, trazendo. isso aqui também foi, assim, uma coisa que eu conquistei, essa carretinha, faz uns 2 anos. Tem foto disso aqui cheio? Tem. Tu me manda? Tem pra foto, eu mostrar? Porque dá muita diferença, sabe, de custo. Então a gente conseguiu reduzir. Aí vocês vão lá quantas vezes? Uma vez na semana. A gente Uma vai vez na uma vez na semana. semana e pega tudo que vai usar pra semana. Então toda terça. Entendi. Aí aqui qual que é o plano? Então, o plano é fazer uma horta bem estruturada, né? Mas enquanto isso não acontece, essa pessoa que faz a coleta dos resíduos, ela tem um sítio. Então ela traz pra gente temperinhos pra gente usar. A gente tem algumas coisas, assim, manjericão, hortelã. É pimentinha de bico, não é? É uma pimentinha diferente, essa aí eu não sei te dizer o nome. Eu usava, quando eu fazia marmita, eu botava aquela pimentinha de A bico em biquinha é cima. muito linda, né? Amanhã, inclusive, a gente vai fazer um molho pra... A gente vai mandar a feijoada com um molhinho de pimenta de brinde pros clientes, com essa pimenta. A gente vai fazer. E os clientes sabem que vocês têm essa... Então, eu já postei umas 2 Vão vezes. saber agora, porque eles vão olhar. Mas assim, nunca divulguei muito, sabe? Muito legal. E daí quem cuida mais? Da hortinha? É. Não, o pessoal que vem coletar os resíduos, normalmente a mãe dela que vem, que hoje é ela que tá ali, mas normalmente a mãe dela mexe pra gente na hortinha. E cuida também das nossas plantas ali. Não, eu achei linda aquela orquídea. Esse espaço, a minha ideia era futuramente montar uma super cozinha lá no fundo. Que gigante aqui atrás. Mas né? aí, pensando na logística, eu decidi ampliar primeiro aquele cantinho ali, Tá. que já desafogou bastante a operação. E era mais fácil de fazer, Mais né? fácil. Porque senão a gente teria que ficar trazendo marmita, tipo, com algum carrinho, alguma coisa. Ia ficar bem ruim a logística. Vamos sentar aqui um pouquinho? Então, não querem sentar no escritório, que também Eu acho chiquérrimo quando as minhas clientes têm escritório, gente. Meu Deus. fiquem à vontade. Vamos lá. Vou pegar mais uma cadeira pro Pedro. A ficha de montagem para as meninas que ficam ali na montagem. Que daí tem o peso de cada coisa e como que é a decoração. Que na hora que elas estão montando, a gente tem uma regra, assim, que elas não podem iniciar a montagem sem pegar a ficha. Daí elas, tipo, deixam ali na parede, na frente da balança. É um jeito que a gente encontrou de facilitar a vida, né? E aí a gente tem uma pastinha só das fichinhas de montagem, fora aquela de técnica, sabe? E Essa bolsinha? Isso. Então, essa bolsinha a gente faz algumas ações, assim. Por exemplo, agora no carnaval tinha um kit carnaval que a pessoa ganhava bolsinha. Ou então, quando a gente vai mandar coisas pra nutricionista, médico, um kitzinho de degustação, a gente põe aqui. Achei lindo, passei. Bonitinha, né? Esse tipo de brinde faz bastante diferença na hora de fazer alguma ação, né? Os clientes adoram. A gente Lindíssimo, fez... achei. Até ano passado a gente fez assim, pegou os 5 melhores clientes que a gente tinha e aí a gente deu. Então, a gente já fez várias coisas diferentes com a bolsinha. Eu queria saber um pouquinho da história da Quiosque Natural, como que tudo isso começou, porque a gente acabou de ver uma estrutura, mas a gente sabe que não se começa assim, se começa muito pequeno e depois, com o tempo, as coisas vão se estruturando. Mas como começou de verdade? O quiosque começou em 2016. Vamos completar 10 anos esse ano. Nós começamos no centro da cidade, um pequeno quiosque, literalmente, por isso que o nome da empresa é Quiosque Natural. Nós fazíamos sucos naturais, açaí na tigela, tapiocas, sanduíches e atendíamos os clientes ali da região que queriam uma alimentação mais prática, mais saudável no dia a dia. Aos poucos, esses clientes começaram a pedir opções de pratos, então a gente começou a montar pratinhos à la carte. Começamos a fazer escondidinhos, depois surgiram outras ideias de receita e dos pratos a gente começou a congelar as opções. Mas no início eram aquelas marmitas ainda de alumínio, não tinha nada assim super elaborado. Até que mais ou menos em 2020 a gente decidiu de fato ampliar nosso cardápio e montamos uma pequena cozinha no espaço onde a gente ficava anteriormente, que era no centro aqui de Curitiba. Montamos uma cozinha e nessa época a gente resolveu adquirir o ultracongelador e tal para poder engrenar mesmo nessa parte de congelados. Mas as coisas não são como a gente planeja. Passou uns 2 meses que a gente tinha montado a cozinha, deu a pandemia. Na época a gente conciliava a operação da lanchonete, que era o quiosque ali, com as marmitas congeladas para entrega. Nessa época a gente também entregava por delivery, então tinha várias plataformas de delivery, mas fechou tudo. A gente teve que ficar um bom tempo ali sem operar na parte de lanchonete, e nesse momento a gente decidiu pegar nossas opções que a gente servia, alguns lanches, os sucos, e começar a congelar também. Então, além das marmitas, a gente criou essa segmentação ali de lanchinhos, enfim, outras coisas. E daí, Isso em que ano?
2020, Tá. que foi o ano ali da pandemia mesmo, Sim. né? E aí em 2022, quando tinha voltado já a questão do lockdown, então a gente já podia operar novamente, eu decidi que era hora de mudar para um outro local. Eu queria ter um espaço onde eu pudesse receber os clientes e eles tivessem mais conforto, assim, para vir de carro, para buscar seu kit, enfim. Onde ali no centro a gente não tinha. Então era um espaço mais para consumir no local mesmo, assim, sentado no quiosque comendo, sabe? Sim. Então a gente veio para esse local em 2022 e aqui eu montei a loja fábrica. Mas quando tu pegou aqui, era uma casa. Era uma casa. E a gente adaptou para o nosso negócio. De início foi só azulejar as paredes, fogão, as bancadas que a gente já tinha. E aí aos poucos, conforme foi dando certo, graças a Deus, eu fui reinvestindo no negócio. Então em 2023, um ano depois mais ou menos, eu consegui adquirir o forno combinado. Aí eu adquiri a carretinha pra gente ir no Ceasa. Aí, ano passado eu fiz a reforma na cozinha, pra expansão. E assim foi indo. E aí, quando que tu começou a realmente ter essa estrutura, quase que de uma fábrica de produção? Quando que começou a ter essa robustez? Porque, como tu falou, tu foi fazendo as coisas conforme dava. Sim. Mas depois tu estruturou de uma maneira exponencial. Em que ano, mais ou menos, isso começou a acontecer? Acho que 2023 a gente começou já a organizar vários processos. Então começamos já com a parte de ficha técnica para padronização do nosso produto. Começamos a utilizar outras técnicas para preparo, né? O próprio forno combinado, que agiliza muito. Então também trouxe muito mais agilidade para a nossa produção. No ano passado a gente teve a troca das nossas embalagens para essa embalagem biodegradável. Então passamos a usar a embalagem que ela é selada. Então isso mudou muito a cara do nosso produto. Então foi um processo de construção ali, começou mais ou menos em 2023 e segue até hoje, né? Nunca mais vai parar. Nunca para. Porque isso quer sempre aprimorar, igual tu falou. Eu queria expandir aqui atrás a cozinha. E aí sempre aquela manutenção dos equipamentos. E daí faz várias coisas ali pra gerar conforto pra quem trabalha também. Pra você, pra esse ambiente, pros teus clientes. Tem que pensar em tudo, né? Desde o produto até a entrega, até a ideia em si só. E a construção do time também, né? Que tá comigo. No ano passado eu tive, assim, uma pessoa muito boa que começou a trabalhar na minha equipe, que é a Bia. Ela é gastrônoma, então também ajudou muito a gente no processo ali da construção de novas receitas, até ajustes nas receitas que a gente já tinha, né? Acho que tudo isso contribui, assim. É uma soma de vários aspectos. E como é conciliar tudo isso com duas nenê, praticamente? Porque você tem uma bebezinha e tem uma mocinha, mas que é uma bebezinha também. Como é conseguir conciliar tudo isso? Essa parte empresa e mãe e esposa e todos esses aspectos que a gente sabe. É um desafio bem grande. Não dá pra gente romantizar isso, né? Mas eu fico feliz, assim, de conseguir levar adiante, assim, o meu sonho e poder proporcionar pra elas um futuro melhor, né? Através do meu negócio. Que te dá muito orgulho, eu tenho certeza. E dá orgulho pra ela também. Pra Manu, por enquanto, que a Elise ainda é bebezinha. Mas a Manu já fica muito orgulhosa e, inclusive, ela gosta muito de vir aqui. Ajuda a atender os clientes já. E eu posso falar, eu e Pedro podemos falar como filhos de pais empreendedores, que o que a gente aprende com vocês, com nossos pais, não se aprende em nenhum outro lugar, assim. Tem coisas que eu faço na empresa, que eu falo isso aqui, eu aprendi com a minha mãe lá em determinado momento. E tem coisas que o Pedro, que por mais que o nosso negócio seja muito singular, né, que a gente sabe que é essa geração agora que tá entrando para serviços como o nosso, por mais que a nossa família não trabalhe com nada disso, a gente percebe que se aprende muito, né? Tipo, nessa parte de você trabalhou com os teus pais quando tu era bem pequenininho. E aí, com certeza, tu tem ensinamentos disso, né? Sim, com certeza. Eu acho que um dos pontos principais é que normalmente a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. No meu caso, foi muito, muito próximo disso, porque meus pais muito mais erraram do que acertaram, como normalmente é, né? E acredito que isso provavelmente vai ser o ponto mais importante tanto da tua empresa quanto da criação das tuas filhas, porque faz uma diferença absurda, assim, na criação. E eu não contei uma coisa muito importante, que eu me inspirei na ideia do negócio por conta dos meus pais. Os meus pais tinham loja de produtos naturais. Então eu cresci dentro do comércio de produtos naturais. E aí quando eu tava na época de faculdade ali, eu comecei a ajudar meu pai na loja dele. Então eu tava diretamente ligada a essa parte de produtos naturais e clientes, enfim. E aí eu tive a ideia de montar um pequeno quiosque dentro da loja do meu pai. Que ele tinha uma loja
bem grande no centro. E tinha um espaço vazio na entrada da loja. Eu falei, vamos montar um quiosque para atender os clientes que vêm comprar os produtos, poderem fazer um lanche. Então surgiu assim. Olha só que interessante. E uma dúvida que eu fiquei é se quando tu, enfim, teve essa experiência com teus pais e tal, se eles tinham a mesma organização ou se era parecido, porque a gente entra em muitas cozinhas, em muitos lugares e é difícil de encontrar, principalmente organização, ficha técnica, são coisas que eram para ser simples, mas não são, e fazem uma diferença muito grande na produção. Então eu queria saber se isso veio a partir deles ou se é uma coisa que tu veio aprimorando depois que abriu o quiosque. Eu acho que a gente vem aprimorando com o tempo, né? Porque no início, quando você começa, tem coisas que são humanamente impossíveis de você pensar e fazer. Então no início, o meu foco sempre foi mais na venda, assim. Eu sempre fui mais na parte de venda. Ao contrário de muitas empreendedoras do ramo alimentício, eu sempre fui mais focada na parte do atendimento ao cliente. E eu sempre tive uma equipe de cozinha que montava e eu dava um apoio ali, mas eu era mais a parte de vendas. Então, assim, eu não tinha como eu cuidar de ficha técnica, porque eu estava atendendo cliente, estava respondendo mensagem, estava esperando pedido. Aos poucos, a gente conseguiu organizar essa parte, conseguir delegar e focar mais na parte estratégica, assim, que é onde eu tento ficar bem focada hoje, assim. E é muito legal do que tu falou, porque eu queria te perguntar justamente isso, né? Muitas pessoas que vão assistir a gente, esse episódio, são empresárias do segmento. E elas, com certeza, vão se ver nesse momento que você tá falando. Muito presa dentro de uma área do negócio e muitas vezes não dando tanta atenção para essa parte comercial. O que a parte comercial hoje significa pro teu negócio hoje? Assim, é o principal pilar, eu acredito. Eu costumo dizer muito pra minha equipe, assim, que não adianta a gente ter as marmitas ali no freezer se a gente não estiver vendo. Não adianta nada a gente ter um produto gostoso, uma marmita bem apresentada, se a gente não estiver vendendo o produto, sabendo divulgar o produto, enfim. Então eu tento treinar diariamente a equipe do comercial, quem for atender o cliente, enfim. E fico muito atenta também às informações que estão no cardápio, as informações que estão na rede social, porque é o nosso cartão de visita. Então é super importante focar nesse aspecto, né? Maravilha. Então vamos falar de comercial. Você me empresta um papel e uma caneta? E você enxerga essas parcerias como venda direta ou relacionamento ou até mesmo posicionamento a longo prazo? Eu acho que mais relacionamento. Então cria uma humanização ali, as pessoas sentem uma conexão de ver outras pessoas consumindo o nosso produto. Também é uma forma da gente gerar conteúdo de uma forma diferente e, no fim, o objetivo final é ter a venda, né? Se elas fizerem um bom trabalho de conexão, vai gerar venda. Tu trabalha a terceira estratégia, que também vem por esse canal, né? Tu trabalha com revenda de produto em outros estabelecimentos? No momento não, mas é um projeto para 2026. Tá, o B2B. É muito legal, porque B2B eu tenho clientes que faturam 100, 200 mil só dessa frente. Só B2B. E é N propostas. Dark Kitchen, por exemplo, não é bem esse o termo, mas é basicamente quando você produz. Isso eu falo na categoria refeição congelada. Quando você produz e você coloca dentro da embalagem da pessoa. Isso é legal porque tu tem um volume grande para ela conseguir repor ali as opções dela. Tem a segunda parte, que é quando você coloca os teus produtos em estabelecimentos fixos, como lojas de produtos naturais, supermercados, grandes redes, porque depois que tu fecha com uma rede, nem que você não queira vender muito, você não tem como segurar, porque eles vão querer que você vá para todas as frentes deles, principalmente quando o produto é validado. E o terceiro é quando você coloca esse produto em lugares que precisam de alimentação, por exemplo, hospitais. Então você coloca a quiosque lá como a alimentação daquele estabelecimento, daquele local. Um exemplo, eu e o Pedro, a gente foi viajar para a Europa e a gente comeu marmita dentro que foi descongelada durante o voo. Então, provavelmente, aquela empresa produz para ela, ela vende B2C, para quem não sabe até colocar esse conceito na tela, vou pedir pro Gabi, Gabi, coloca aí. O que é B2B, o que é B2C, mas basicamente B2B é quando a gente vende empresa para empresa, CNPJ para CNPJ, e B2C é quando a gente vende para cliente final. E aí, eles vendem refeições congeladas para as companhias aéreas e a companhia aérea descongela e serve ali. Então, assim, é impossível que um negócio desse fechado não te gere no mínimo aí
uns 100k de faturamento. É absurdo. A gente teve um cliente que ele fechou um contrato desse, justamente fazendo essas trocas, né? Ele é meu cliente TP360. Aí a gente conversando e ele falando tal, é meu sonho bater um faturamento alto, porque eu quero investir na minha empresa, na minha cozinha, na minha estrutura física. E eu preciso de um grande caixa, um grande fluxo de caixa. Também tava com dívidas, era uma questão bem peculiar. Pra gente fechar esse valor em B2C é muito trabalhoso. Tu vai ter que ter time comercial, tu vai ter que colocar mais dinheiro em tráfego, tu vai ter que expandir outras frentes pra gente conseguir chegar a quantos combos de 10, quantos combos de 5, quantos combos de 20 pra chegar nesse valor. Agora, se tu fecha um contrato B2B, deu, você já faz esse... Aí ele foi pra cima e a gente conseguiu que ele fechasse o faturamento dele, que ele queria, assim, em 30 dias. Ele faturava 60 e foi pra 120, né? Ele faturava 60. E aí, é interessante falar de B2B, né? Porque são vários níveis, né? A gente também não pode extrapolar de começo, tanto por conta da capacidade produtiva, mas também para não queimar cartucho. Então, eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente tem uma empresa bem grande que eles começaram o B2B da forma como tem que começar, que é a distribuição pequena mesmo, em pequenos pontos, né? Em pequenos locais, em hospitais, entregando pequeno, né? Em pequenos eventos, além de degustação em pequenos eventos para captação de próximos eventos, e aos poucos eles foram dominando mercados pequenos e coisinhas pequenas, e agora eles começaram, depois de um fluxo muito grande no B2C, de 250, 280 mil de faturamento mensal, aí eles vão partir para os mercados grandes e contratos maiores. E aí só a nível de exemplo mesmo, né? Eles estão negociando um contrato de 700 mil reais de marmita por mês. E eles faturam 250. E aí, enfim, né? Essa é a potência do B2B, é claro, tem que ser feito com estratégia para não dar problema, né? Senão atrapalha tudo, principalmente o B2C, né? Que sofre, é o primeiro que vai sofrer, mas feito da forma como tem que ser feita, a escala ela vem normalmente de uma forma muito mais rápida, né? E aí, claro, né? A lucratividade não é a mesma, mas o fluxo ali aumenta. O volume compensa. Legal, né? E eles vão fechar. Outra coisa que eu queria muito falar que é sobre esse B2B é que teve uma empresa que falou isso pra mim, eu falei, cara, exatamente isso segue muito um valor e um princípio que eu acredito, que é, antes de você, de fato, arriscar naquilo, você precisa validar. E aí, o que essa empresa ela fazia? Antes dela revender pros supermercados, ela ficava lá fazendo degustação pra ver se o público era o público que ela queria prospectar, pra ver se o público daquele mercado fazia sentido pro posicionamento que ela tava construindo, para ver a aceitabilidade, para ter também poder de negociação com o proprietário, de tipo, olha, eu fiquei aqui e olha, todo mundo gostou, tive uma aprovação. Ela levava umas fichinhas, uns papeizinhos, aonde a pessoa dava um feedback. E depois ela pegava aqueles feedbacks, ela juntava aquilo e colocava na apresentação pro dono do mercado, de tipo, olha, tá aqui o feedback do teu cliente final, que eu tirei frente a frente com ele, tirei um tempo para fazer isso. E tudo isso faz com que um proprietário que está selecionando opções, como uma companhia aérea, uma grande clínica hospitalar, olhe para tua marca e fale, de todas essas, a única que veio aqui entender sobre o meu público, entender sobre uma boa experiência de entrega foi essa, então eu vou fechar com essa. Então é um pontinho que você faz além. E aí eu queria falar uma outra coisa, como que hoje essa questão de eventos, degustações, se você faz, se você não faz, se você pensa em fazer, porque eu já queria trazer também. Já fizemos. Inclusive a gente tem um material até que eu fiz, um totem ou não? Isso. Um display. Isso que a pessoa vai fazendo assim? Não um móvel, assim. Um stand. É isso. Eu achei que era... Um stand. Que a nossa ideia era entrar forte com a parte de degustações. Mas, no momento, tá ficando muito esporádico, assim. Então, a gente tem algumas ações. No final de ano, por exemplo, a gente foi convidado por uma academia lá do Shopping Cristal, a Bodytech, para participar do evento de aniversário deles. E aí a gente foi, levamos degustação e etc, com o nosso stand, mas tem ficado muito na dependência dos convites, que quando correto mesmo, se você quer fazer um trabalho forte nisso, é você entrar em contato e abordar. Sim. A gente passou por uma certa dificuldade na equipe do comercial, então deu uma desestruturada nessa parte dos
eventos externos. Mas a gente quer retomar agora esse ano. A gente tem uma cliente também, que inclusive tem essa pauta num dos podcasts que a gente gravou, que eu perguntei pra ela assim, porque ela falou, e tal, nos meus primeiros meses eu já vendi muito. E aí eu perguntei pra ela, como que tu fez isso? Porque não é o normal. A gente sabe que normalmente quando você vai abrir um negócio, você vai vendendo ali aos pouquinhos, lutando pra conquistar os primeiros clientes. E ela já vendeu muito rápido. Por quê? Porque ela se apossou do gatilho da aprovação social. O que é isso? Ela frequentava muitos ciclos, muitos locais que ali ela conseguia conquistar muitos clientes finais e principalmente proprietários, donos de outros estabelecimentos que acessavam mais pessoas ainda. Então, ela até falou pra mim, esses grupos de mulheres que você vai, ali você conhece donas de empresas e aquela dona de empresa te dá a oportunidade de fazer uma degustação lá na empresa dela, ou uma médica, e aí ela conhece a tua proposta e daí você já faz uma parceria assim. Então, a gente percebe que quando você foca em ir fazendo muitas estratégias, porque o mercado do comercial ele é muito amplo, né? Conforme tu vai botando a tua cabeça pra pensar, ele vai se abrindo várias opções. É justamente esse movimento que vai gerando o faturamento. E o que eu acho muito interessante. Uma coisa que tá muito em alta, e eu vou até te passar isso agora pro ano de 2026, é os eventos, as experiências. Então, eu não sei se tu já viu por aqui em Curitiba, mas aqueles de pintar quadro e pintar taça, e que realmente tá bem hypado, as pessoas costumam pegar essas experiências e levar a família, levar a mãe, levar o tio. E aí, durante essas experiências, você vai colocando o teu produto ali para a pessoa provar. Vou te dar dois exemplos. A gente tem uma cliente que ela é da área da confeitaria e ela também tem um ponto físico. E aí eu falei para ela, Babi, você vai pegar e você vai criar um dia específico, até para as pessoas conhecerem o teu espaço fixo e terem mais segurança para comprar. Você vai chamar essas pessoas para cá e vai fazer uma atividade. Uma atividade que pode ser a pintura, pode ser o que você achar que faz sentido pro teu tipo de negócio. E durante esse exercício, você vai dando o teu produto para as pessoas degustarem. Então, no caso dela, que a gente tá próximo da Páscoa, eu falei para ela, você vai dar as casquinhas de ovo de Páscoa para a pessoa ir provando, e no final do seu evento, você vai abrir para o pessoal fazer as encomendas de algo que nem tá aberto ainda, mas para elas já encomendarem. Então, qual que foi o ovo que você mais gostou? Amei o de ao leite, nananã. Então, já faz a tua encomenda aqui e já prova o nosso produto. Então, criar esses ambientes que as pessoas estão te dando atenção plena, porque quando a gente tá no Instagram, mesmo com tráfego, mesmo com um monte de ação, a gente briga muito com o tempo da pessoa em parar e entender aquilo que a gente tá fazendo. E quando você fala assim, não, vem cá, agora você vai sentar aqui e a gente vai ter um momento juntas, né? A gente vai conversar, você vai entender mais de mim, eu vou entender mais de você, você vai ter mais segurança no meu serviço, no meu trabalho, para que você invista em mim, a pessoa fica mais pronta para investir no teu produto. E é exatamente isso que eu tô fomentando nas minhas clientes nesse momento. Eu tenho uma cliente no Rio de Janeiro que ela queria muito fazer esse evento, só que tudo que ela pensa big, né? Tudo pra ela é tipo, não, vou fazer, então vou fazer mega. E aí, ela quer muito prospectar um perfil de cliente específico, que é o público high ticket. E eu falei pra ela quais são os exercícios físicos, porque ela prospecta um público meio de academia, que essas pessoas que você quer prospectar fazem. Yoga, corrida. Falei, então você vai chegar, você vai abordar todos esses proprietários desses movimentos para se juntar e fazer um grande evento, e lá você vai abrir a oportunidade de joguinhos. Então, assim, gire a roleta e ganhe um boné da minha empresa. Gire a roleta e ganhe... se você comprar aqui um combo de 20 unidades, você leva todo o kit personalizado já para você usar de boné, garrafinha, nananana. E ela já tá estruturando, e ela teve aceitação de 100% das pessoas que ela propôs para fazer esse movimento. Então, tudo isso é venda, tudo isso é trazer o cliente para nós, fazer o cliente olhar para nós, olhar para nossa marca, olhar para o nosso movimento. E você falou uma coisa muito interessante, que eu não posso estar presa na cozinha para fazer esse tipo de coisa. Minha cabeça tem que estar plena para olhar para isso, entender o que eu posso fazer dentro da minha realidade e executar. Certeza. É um mundo infinito de possibilidades. Infinito. E conforme você, e principalmente para mim, para
pro Pedro que a gente trabalha full time, sentado com empresários, escutando as estratégias, escutando os objetivos, e a gente tá com a nossa cabeça 100% pensando em vender. Quando a gente senta com uma cliente que a gente tem esse carinho igual a gente tem por você e entende que tem postura pra aguentar a demanda, faz com que a nossa cabeça aí que vai até as alturas. Bora lá. O que tu sente, Emília, hoje é que você poderia aperfeiçoar dentro do teu comercial? Eu acho que focar mais nos eventos já é algo que estava na minha mente e agora que você falou também, reforçou isso ainda mais. Então, focar em divulgar mais em eventos, fazer mais parcerias também com locais que tenham interesse em fazer um evento diferenciado, personalizado ali para o nosso público. Inclusive, já fiz evento aqui no meu espaço. Que é lindo. E uma das ideias que eu tinha de fazer também lá nos fundos, vocês viram que tem um espaço bem grande, eram eventos assim para quem de atividade física, algo nesse sentido, fazendo parceria com educador físico, alguém que também traga esses alunos que são potenciais clientes do nosso negócio. Então, acho que essa parte dos eventos, parcerias, e também aumentar as parcerias com os influenciadores também. Acho que a gente precisa focar mais nessa parte, com diferentes perfis. Perfeito. E o B2B também. Sim. Vamos agora olhar o cardápio, quero entender um pouco dos teus produtos, como que foi a seleção, como que foi a definição dos produtos, o que tu pensou na hora de montar. Consegue mostrar eles aqui pra gente? Vamos lá, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque eu já fiz análise no site da Emília e a gente sempre tá ajustando, isso é um ponto que a gente sempre conversa sobre, né? O site, como ele é o nosso atendente de fato, ele não pode ser estático, né? Então a gente precisa sempre estar alterando de acordo com alguns pontos específicos, e aqui eu vou fazer perguntas, como eu falei, né? Advogado do diabo, só para a gente trazer os pontos que a Emília utilizou, principalmente para montagem do cardápio dela. Então, começando pelo menos na minha visão, é um dos pilares do site, com certeza é um dos pilares do site, um dos principais, que são os banners. Eu quero saber de você, Emília, o que você levou em consideração para a criação dos banners de maneira geral, tanto imagem quanto copy que tá inserida. Então, meu objetivo foi colocar uma foto que gere desejo ali, de um prato, a informação do programa de cashback, porque é uma novidade, algo que os clientes iam pedindo muito, então a gente inseriu essa informação, de que em todas as compras tem o cashback. No banner, no meio, a gente colocou um feedback de cliente, e no terceiro a gente colocou as bandeiras de cartão que a gente aceita, que também é uma pergunta muito frequente, e eu optei por não colocar no informativo, para não poluir muito, e optei por colocar no banner. E a imagem dos sucos, eu costumo trazer algo sazonal sempre também, então agora é época de verão, calor, eu resolvi colocar a imagem dos sucos. Também mostra que a gente tem produtos diferentes além das marmitas. Muito bom. Eu falei, né, bem alinhado, mas o interessante ressaltar é o seguinte, né, aqui a gente tem várias objeções quebradas ao mesmo tempo e elevação de nível de consciência em todas as etapas dos banners. A primeira é que a gente traz, então, geração de desejo, que é um dos pilares principais para a venda de alimento na internet. E aí aqui, já no primeiro banner, que apesar de ter geração de desejo, ele também já tem a parte estratégica, porque na maioria dos casos, os clientes não têm só dúvidas sobre o produto, né? Então, às vezes a gente tem, às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente tem mais dúvidas operacionais sobre, por exemplo, aqui, né? A gente tem sobre um programa de cashback, depois a gente tem sobre os cartões que você aceita, as bandeiras que você aceita, que são dúvidas operacionais que não são sobre o produto, mas são objeções que precisam ser quebradas. O ponto principal é que em todos os banners a Emília trouxe que os clientes, né, têm essa dúvida. Os clientes têm a dúvida do cashback, querem saber sobre. Os clientes têm a dúvida das bandeiras que são aceitas ou não. E aí, obviamente, o banner de feedback é utilizado como prova social, né? Normalmente quebra a objeção de qualidade, que daí pessoas que não conhecem a marca, nunca experimentaram o produto, normalmente têm a objeção. Será que essa comida é boa? E aí aqui a gente tem o banner de prova social. E aqui o interessante nos banners, principalmente, é que aqui a gente dissertou principalmente sobre as copies, né? Mas a Emília também tem ótimas imagens nos banners que podem sempre ser alteradas, né? Então, por exemplo, o banner dos sucos que estão com um produto que é sazonal, por exemplo, no inverno, provavelmente vão ser alterados para caldos e sopas, né? Ou cremes e algo do gênero. E as outras imagens também podem ser alteradas de acordo com a taxa de conversão do site, que também é uma coisa que precisa ser verificada semanalmente ou pelo menos mensalmente,
para que a gente tenha essa noção de que se o site está convertendo o suficiente ou não. Mas ótimo. Tu tem mais alguma coisa para falar dos banners em si? Acho que não, né? Os banners realmente estão bem alinhados. Depois disso, a gente tem, que para mim é o segundo pilar, o segundo mais importante, que é a montagem dos combos. Então, a montagem estratégica dos combos dentro do site também é um dos pilares por alguns pontos, né? O primeiro deles é facilitação na jornada de compra. Então, aqui a gente sempre vai montar os combos para facilitar a primeira compra do nosso cliente, para que ele realmente seja induzido a fazer a primeira compra da forma mais rápida possível. E aí a montagem com ancoragem, que é o que a gente tem aqui, que é exatamente o que normalmente a gente tem validado, ela também serve para realmente ancorar o preço do produto lá no topo, né? Então a gente vê como o primeiro combo que aparece, o combo que tem mais benefícios, então a gente tem junto com a ancoragem empilhamento de benefícios, e apesar de ser o combo mais caro, é o combo que dá mais benefício para o cliente de fato. E aí após eles a gente tem o restante dos combos, e normalmente, né, o combo que a gente quer vender, quando a gente monta dessa forma os combos, a gente quer vender o combo de primeira compra, né? Então, a primeira compra normalmente é o que é induzido a ser comprado, pelo menos utilizando essa estrutura. E aí, obviamente, após a primeira compra, também naturalmente, a pessoa dificilmente vai comprar novamente um combo pequeno. Então, essa montagem ela serve tanto para a primeira compra quanto para as próximas, né? Mostrando ali, principalmente os descontos progressivos e tudo mais. E aí, qual que é a minha dúvida, né? Os nomes dos combos normalmente são uma coisa muito peculiar do teu público-alvo ou da tua empresa. O que tu levou em consideração para escolher o nome dos combos? Eu levei em consideração a ideia de quanto mais marmitas a pessoa tiver ali, mais fácil é a rotina dela. Tenho tentado bater muito nessa tecla da praticidade que as refeições proporcionam. Então, para um combo de 30 refeições, a gente colocou estoque inteligente, né? Que a ideia é a pessoa ter ali o estoque para todas as refeições dela. O combo foco total, a gente colocou na descrição, são 20 marmitas, para a pessoa poder consumir no almoço e jantar. Então, ela teria ali para 10 dias almoço e jantar. Uhum. E o combo organização, que é com 10 marmitas, é para ela se organizar na rotina, não necessariamente aquela pessoa que consome a marmita em todas as refeições, mas ela tem a marmita ali como uma opção para facilitar a rotina dela. E a primeira experiência já diz no nome, né? Para ela ter a primeira experiência com a gente, poder selecionar 5 marmitas, e apesar de ter um desconto mais baixo, ela ainda tem esse desconto. Exato. Então, ela já começa adquirindo 5 marmitas com desconto. O que, na minha visão, é muito interessante e é muito bem acertado dentro da montagem dos nomes dos teus combos, é que, apesar da gente ter, por exemplo, foco total, normalmente é um nome que remete à academia, mas organização é um nome que remete à praticidade. Então, apesar da gente ter a abordagem mais voltada para o público saudável e que quer realmente performance com alimentação, a gente também tem voltada para a maioria do público a grande parte dos combos, né? Então a gente tem 3 combos voltados para a maioria do público, que é quem quer por praticidade ou sabor, ou porque realmente não tem tempo, né? A gente vende uma solução que todo mundo precisa, e isso traz uma abordagem mais híbrida, né? Uma abordagem mais ampla, onde se uma pessoa quer somente praticidade e não está muito querendo performance, ou às vezes nem faz academia, nem faz dieta, ela não vai se assustar com nenhum nome que está dentro do teu site, com nenhuma foto, e vice-versa, né? Claro que talvez a pessoa que queira super performance, controle de macro e micro, não se atraia automaticamente pelo teu site. Mas como não é a intenção, eu acho que está muito bem acertada essa parte, que também é uma das partes muito importantes. Então aqui embaixo, normalmente a gente tem os combos laterais, que a gente chama, que são combos que também são muito importantes, principalmente para períodos sazonais. E aí eu queria saber de você, qual é a diferença principal da criação? Não sei se tu sempre teve, né, esses combos diferentes, com foco em emagrecimento, detox, de sucos, e se sempre teve, qual sempre foi a diferença principal de tê-los no seu cardápio? Alguns combos a gente trabalha de forma sazonal, que é o caso do detox. Então a gente lança em períodos específicos, que nem agora o pessoal voltou do carnaval, ou quando o pessoal voltou das festas de final de ano, a gente lança como um combo diferente. Esse combo ele já tem produtos pré-estabelecidos ali, então a pessoa compra realmente para fazer aquele projeto, detox, ou algo assim. O combo de emagrecimento é um combo que a gente sempre tem, porque a gente tem um público feminino, principalmente, que busca muito marmitas específicas para quem quer emagrecer e tal. Então a gente inseriu nesse combo as opções ali com menores calorias, opções low carb, e aí ele já é mais específico. Então, para quem quer esse objetivo, ela não precisa entrar num outro combo e ficar procurando quais são as marmitas indicadas para cada
função. O combo de sopas a gente sempre tem também, porque aqui em Curitiba os clientes amam uma sopa e volta e meia faz um frio também, né? Hoje tá frio. O combo de sucos a gente também sempre tem, que é um produto que a gente sempre tem no cardápio. E aqui embaixo eu tenho também o combo de lanches, então é algo que a gente também procura divulgar muito, porque realmente facilita muito a vida de quem busca praticidade. São os lanchinhos ali, né? Então a gente tem esse combo de lanches saudáveis também, que a pessoa seleciona 10 opções e também tem desconto. Ótimo, perfeito. Essa realmente é a estratégia mais alinhada possível. E aí, só para ressaltar os pontos principais, né? Quando a gente cria combos específicos, principalmente aqui no teu caso, tu tem vários combos, que é o que a gente normalmente indica, né? Então, combos primeiro para que a pessoa escolha as opções, depois combos mais fechados e combos sazonais. Então, quando a gente tem combos, principalmente o detox, né, que é um combo sazonal, normalmente a gente precisa trazer essa abordagem daquele período. Então, é vender o mesmo produto, que é os produtos detox, às vezes é detox e low carb, né, mas vender o mesmo produto com uma roupagem diferente. Então, a gente tem, por exemplo, nesse primeiro período, né, nesses primeiros 2 meses, às vezes 3 meses do ano, comportamentos de compras diferentes, porém para o mesmo produto. Então a gente tem para a virada do ano, o pessoal que quer ano novo, vida nova, depois a gente tem o pré-carnaval e depois a gente tem o pós-carnaval. Só acaba antes da Páscoa, né? Daí depois na Páscoa ninguém mais quer saber. Então a gente tem 3 períodos de compra que são por motivos diferentes, porém para o mesmo produto. E aí às vezes mudar o nome do combo, né? A gente muda às vezes só o nome do combo e já consegue aproveitar aquele período de compra ali sem ter que dar desconto ou sem ter que criar produto novo. Só além do combo, né, mas os produtos que você já tem. Então, muito importante e com certeza 100% alinhado com o que a gente normalmente validou. Perfeito. Depois aqui a gente tem os produtos individuais. E a gente recentemente mudou também as categorias. E aqui tem alguma abordagem estratégica de colocar os sucos primeiro? A ideia foi fazer que é um produto que não tem tanto giro, igual as marmitas, ele aparecer primeiro, porque antes ele ficava lá embaixo. E aí eu tinha aquela ideia de que a pessoa ia nas marmitas, depois ela não ia até o final. Então eu resolvi fazer um teste agora no verão e coloquei os sucos pra cima. E aí, depois dos sucos, a gente agora separou as marmitas em 2 categorias ali, dia a dia, e outro que é o toque da chefe. Então a gente separou em marmitas mais tradicionais e marmitas mais gourmetizadas, a gente deixou em uma categoria separada por conta do preço. Então aqui a ideia dessa estratégia é fazer a abordagem da pessoa que quer uma marmita com valor mais baixo. E separado a gente tem as marmitas de valor agregado mais alto. Interessante. Isso é uma estratégia que normalmente, e aí até uma coisa que a gente pode aplicar, né? Normalmente a gente valida com um combo, né? Então, o interessante, principalmente quando tu tem produtos, né? Por exemplo, que são marmitas mais baratas e marmitas que são mais gourmetizadas e, consequentemente, mais caras, a gente também pode fazer esse teste de combos com esse tipo de produtos diferentes. Costuma funcionar muito bem, né? Então, a gente sabe que, assim como tem pessoas que querem realmente performance ou querem emagrecimento, por exemplo, a gente vai ter pessoas, né, que querem comidas gostosas, não estão muito comprando de você por conta do emagrecimento, né, por exemplo. Quando a gente trabalha com praticidade, que é, sei lá, 80% do público-alvo, a gente tem muita gente dentro desse público que está comprando porque é prático e é gostoso. Então, às vezes, na maioria dos casos, quando a gente cria, né, combos focados ou na praticidade ou no sabor, gourmetização, a gente consegue, além de um ticket médio mais alto, a gente também consegue facilitar a compra de um público que talvez não compraria. Que aí chega na parte que é mais sensível para o nosso segmento. A gente não pode... É uma linha muito tênue, né? Entre trazer uma gourmetização muito grande, mas também trazer a parte do saudável, porque também uma boa parcela do público quer porque é saudável. Mas algumas pessoas, uma boa parcela do público que come alimento congelado, não necessariamente saudável, quer comidas gostosas. E aí se repele quando a gente traz uma abordagem mais saudável. Então, por isso que esse é um teste que faz muito sentido, normalmente funciona muito bem. Claro, né? Sempre dosando para não levar nem muito para um lado, nem muito para o outro. Mas é um teste que faz muito sentido porque acaba abrangendo mais públicos. Então, quando a gente traz realmente combos, né? Claro, né? Aqui a gente tem combos para alguns tipos de públicos e para
para alguns períodos sazonais. Mas quando a gente traz combos mais focados em outros segmentos de pessoas que podem comprar o nosso produto, a gente normalmente também tem uma resposta muito boa, tem resultados muito bons. Ter essas duas categorias separadas ou não? Eu acho que é interessante criar combos específicos para isso. As categorias não, Então, necessariamente. Então, as categorias, claramente, sempre vai ser interessante tu ter separado, mas normalmente a gente não vai vender unitário, né? Normalmente... Tem bastante gente Sério? que compra, só que antes a gente era separado frango, carne e peixe. E aí ficavam os preços muito misturados. Entendi. Então a gente optou agora por separar desse jeito. Se a pessoa quer uma coisa mais tradicional, daí a gente até nivelou os valores das categorias. Sabe o que eu acho? Que no cardápio, embaixo, né, quando a gente fala das marmitas unitárias, a gente precisa facilitar ao máximo que a gente conseguir a vida do cliente. Porque nos combos a montagem é estratégica. Então ali a pessoa que comprar pelo combo, ela vai comprar o que a gente quer que ela compre, né? A gente vai montar os combos ali para ela comprar um ticket mais alto e tal. E nos unitários, normalmente é a pessoa que gosta de olhar um a um e tal. Então se a gente facilita a jornada de compra desse cliente da forma, enfim... Obviamente tem que ser focado no que o cliente prefere, né? Tem cliente que vai preferir que separe por proteína, como tu tinha antes, e tem cliente que vai preferir separado por preço. Então, eu acredito que é válido de teste, mas é teste. Mas sempre focando no que vai ser mais fácil para o cliente comprar. Então, isso é outra coisa que é muito interessante, né? No site, quando a gente fala do cliente final, e aí normalmente a tua recorrência vai estar muito dentro, né, da pessoa que nem te chama para comprar e compra ali sozinha, a gente precisa talvez, né, fazer periodicamente algumas pesquisas de NPS para ver se esse público ele está com facilidade na hora da compra ou se tem alguma coisa que a gente pode otimizar e melhorar. E o interessante disso é que normalmente essas objeções que o teu público-alvo que já compra tem, é o que o teu público novo também tem. Então, otimizando dentro da base, tu também vai acabar tendo mais resultado para clientes novos. Então, aqui a gente está olhando para a plataforma de CRM que é focada no ramo alimentício, que é a Repediu. Normalmente, essa plataforma ela é principalmente utilizada para recorrência. Mas no nosso segmento, que é a marmitaria congelada, a gente também utiliza muito para aumento do ticket médio. Então, a montagem, né, principalmente das campanhas e tudo mais, além de ter como foco, né, recuperar clientes perdidos e melhorar realmente a recorrência, também vai ter foco em aumentar o ticket médio, em algum dos casos, né? E aí aqui eu queria saber de ti, Emília, qual foi a principal diferença depois que você implementou o Repediu, o que isso facilitou no teu dia a dia, no teu comercial? Então, à medida que a gente vai tendo mais cadastros de clientes, fica humanamente impossível a gente contatar todos eles manualmente. Então, a gente consegue, através da Repediu, abordar essas pessoas que já estão há algum tempo sem comprar e que precisam de um lembrete para recomprar com a gente, né? E então, a gente oferece algum cupom, algo para fazer com que ela seja incentivada a comprar. E a gente tem tido um bom resultado. Através da plataforma, a gente também cadastrou algumas campanhas de feedback para tentar entender ali a opinião da pessoa, pesquisa também de NPS para saber a fundo a respeito de algumas outras questões ali. Então, acho que seria isso. Perfeito. Realmente a Repediu normalmente facilita bastante o comercial, porque além da gente, obviamente, né, humanamente impossível chamar todas essas pessoas, mesmo que fosse, a gente não teria todos os dados que a gente tem consolidados na Repediu. No caso aqui, a gente ainda está com campanhas embrionárias, né, porque a gente está reconstruindo a estratégia, mas ainda assim já temos bons resultados. E aqui eu vou abrir uma das campanhas, né, a campanha de 25 dias aqui, que é uma das campanhas com foco em recorrência, e aí a gente vai fazer a análise da mensagem junto e eu vou trazer alguns pontos aqui. Então aqui a gente tem uma campanha para clientes que compraram nos últimos 25 dias, é uma campanha de recorrência, né? Então com foco em fazer a pessoa comprar novamente. Então aqui a gente tem a abordagem principal, a mais que melhor funciona, né? Normalmente por isso essa é a campanha principal também de recorrência. A gente tem aqui chamando a pessoa pelo nome, né? Então, dependendo do nome do cliente, ele vai receber a mensagem já chamando o nome dele. Depois a gente fala, traz um ponto de conexão, né? Então, para saber como anda a sua rotina, desde a sua primeira experiência. Então, muito interessante, né? A pessoa compra a primeira vez e aí já se sente, né, acolhida dentro da marca. Isso é uma coisa que a gente, olhando de fora, né? Na realidade, olhando de dentro, não parece tão
tão potente, mas quando eu, por exemplo, peço o delivery e recebo mensagem de CRM, eu sempre fico abismado com a velocidade e com a tecnologia envolvida. Isso que eu faço, né, todo dia. E beleza, depois aqui a gente tem de novo, né, pontos de conexão dentro da mensagem, e essa campanha aqui, ela é mais um lembrete. Então olha que interessante, né? A nossa é uma das campanhas principais, é uma das campanhas que tem mais retorno, e ela na realidade não tem um cupom de desconto. Então ela é uma campanha realmente de lembrete para a pessoa, enfim, lembrar de comprar novamente e tal, e ela funciona normalmente muito melhor do que as campanhas que têm cupons agressivos, porque trabalha com um público que está ali mais aquecido. E outro ponto que é interessante é que normalmente a gente trabalha com um ticket médio mais alto, né? Então a gente tem vendas ali para 30 dias, né, às vezes, e a gente consegue ainda assim fazer com que esse cliente recompre num período mais curto. Às vezes ele provavelmente ainda tem o produto na casa, ainda não acabou, e vai comprar de novo por conta da campanha. Então acho que esses são os pontos principais, e essa recorrência a gente vai sempre tentando construir o mais curto possível, né? Então, principalmente no caso da Quiosque Natural, que tem vários produtos pequenos, então para upsell e tudo mais, a gente, enfim, posteriormente, né, vamos montar campanhas para isso. Então, para melhorar a recorrência dos produtos pequenos, né? Então, que é muito mais fácil a gente vender, por exemplo, combo de sucos toda semana do que combo de 30 unidades toda semana. Você aí gostou desse episódio? Então não esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Esse é um projeto que a gente faz com todo o coração e que a próxima pode ser você.